Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Retomando aqui os estudos sobre o livro Eventos Finais de Ellen G. White. Espero que você esteja gostando dos temas que nós escolhemos para este momento. Este é um livro muito importante, são 20 capítulos. Nós escolhemos 6 e hoje nós teremos o quinto estudo, o penúltimo desta série. Amanhã nós estaremos encerrando. No primeiro dia, eu falei que eu estaria disponibilizando os 20 estudos que eu preparei em PowerPoint. Não no formato PowerPoint, mas no formato PDF. E eu já disponibilizei para vocês dois links. E nesses dois links você consegue baixar as 17 lições ou os 17 seminários que nós preparamos. Faltam 3 que eu estou disponibilizando agora. Na descrição deste vídeo, ou no YouTube, ou no Facebook, você vai encontrar o link, você pode acessá-lo e você pode então baixar esses 3 últimos estudos e aí você tem os 20 estudos que você pode usar com o seu pequeno grupo, você pode usar nos cultos de quarta-feira, você pode usar para estudos pessoais, na sua própria família. Fique à vontade, é uma cortesia que eu estou dando e oferecendo para você, é um material inédito que nós preparamos quando estávamos trabalhando na União Norte Brasileira. Amanhã eu vou estar apresentando o último tema. Então, amanhã eu vou disponibilizar um link para você baixar o guia de estudos com as 20 lições, com perguntas para serem respondidas baseadas em cada capítulo do livro Eventos Finais. Nós vamos ter um estudo hoje importante, vamos falar sobre a volta de Jesus, o capítulo 19 aqui do livro, A Volta de Cristo. Este é o estudo que nós teremos hoje à noite. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração pedindo a Deus a iluminação para compreendermos este tema tão importante. Pai querido, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui com a tua igreja, com o teu povo, com os teus filhos, todos nós juntos, ante a tua presença, para aprendermos sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, teu Filho. Esta é uma das maravilhosas promessas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E é também, Senhor, a grande esperança que temos em nosso coração. Que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender aspectos importantes sobre o retorno de Jesus em breve. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos então para o estudo desta noite. Minha tela vai diminuir e eu vou apresentar o conteúdo deste estudo em PowerPoint. Ellen White apresenta este tema aqui de forma extraordinária. Ela traz algumas informações muito interessantes acerca da volta de Jesus. Informações, inclusive, que alguns adventistas até desconhecem. E nós vamos ver isso no estudo desta noite. Mas antes eu quero começar lendo 3 textos aqui no Novo Testamento sobre a volta de Jesus. O primeiro é aquela promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesus promete aqui: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Maravilhosa esta promessa, né? Às vezes as circunstâncias mais difíceis que nós enfrentamos aqui podem trazer turbulência para o nosso coração. Mas se nós olharmos para Jesus, se nós crermos em Deus, se nós acreditarmos na promessa que Ele nos fez aqui, nós podemos passar por estas situações olhando para frente, vislumbrando a volta de Jesus e tendo esperança de que isto realmente vai acontecer e de que muito em breve nós iremos sair deste mundo cheio de problemas e pecados e iremos viver naquele lugar que Jesus está preparando para você e para mim. Viver eternamente ao lado dele. O segundo texto está aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Também é um texto que os adventistas do sétimo dia conhecem. Apocalipse 1, verso 7, o apóstolo João escreveu:
Eis que vem, a quem que ele está se referindo aqui? Jesus Cristo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Aqui tem um detalhe nesse verso que nós vamos já já ver aqui no estudo desta noite. Tem a ver com esses que o traspassaram. Então preste bastante atenção no estudo que nós vamos relembrar desse texto de Apocalipse 1, verso 7. O último texto é o do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 15 a 17, o apóstolo escreveu: Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Texto maravilhoso, né, irmãos? Aliás, os 3 textos que nós lemos aqui são maravilhosos. São promessas que trazem esperança para nós, que nos mostram que Jesus virá. Esta é a grande certeza que nós encontramos não só nesses 3 textos, mas em todas as Escrituras. Em muitas partes aqui da Bíblia que mostram e que confirmam que Jesus virá. Como será esse glorioso aparecimento do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis? Ao falar sobre a volta de Jesus, Ellen White começa retratando a 7ª praga e a ressurreição especial que haverá antes de Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Ela começa então com Apocalipse 16, verso 18, onde diz que haverá um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Então o firmamento parece abrir-se e fechar-se, a glória do trono de Deus parece atravessar a atmosfera, as montanhas agitam-se como a cana ao vento e rochas irregulares são espalhadas por todos os lados. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. As ilhas habitadas desaparecem. Abrem-se sepulturas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Neste momento da 7ª praga, grandes pedras de Saraiva, cada um do peso de um talento, estão a fazer a sua obra de destruição, de acordo com Apocalipse 16, versos 19 e 21. E aí se dá a ressurreição especial. A ressurreição especial, ela vai ocorrer com 2 finalidades. A primeira, fazer com que todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saiam do túmulo glorificados, para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Ellen White chega a dizer, em outros escritos dela, que nesta ocasião da ressurreição especial, Guilherme Miller vai ressuscitar, porque ele foi um daqueles que morreram na fé do terceiro anjo. E Deus vai dar o privilégio a este homem de ressuscitar um pouquinho antes de Jesus aparecer. Então, a ressurreição especial terá esta finalidade. Alguns que morreram na fé do terceiro anjo, que morreram na esperança da segunda vida de Jesus, principalmente aqueles que participaram daquele movimento milerita e que colocaram toda a sua esperança na segunda vida de Jesus em 1844 e foram decepcionados, eles vão ter o privilégio de ressuscitar um pouquinho antes de Jesus aparecer
nas nuvens dos céus. O segundo propósito desta ressurreição especial é para a morte. Para a morte de quem? Daqueles que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo. Ressuscitam neste momento da ressurreição especial para contemplar a Jesus em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, aqueles que foram carrascos, responsáveis pelo escárnio de Cristo, por ter levado Jesus à cruz, os homens mais cruéis, eles também vão ressuscitar para ver que Jesus voltará. Eles não vão aguentar ver a glória da vinda do Filho de Deus nas nuvens dos céus, mas vão justamente ressuscitar para que eles possam realmente comprovar com seus próprios olhos que o que Jesus falou aconteceu. Eu imagino que talvez aqui nós temos, quem sabe, Herodes, quem sabe muitos daqueles soldados, quem sabe os homens que perseguiram o povo de Deus durante o período da perseguição, muitos daqueles que morreram por causa da fé em Jesus Cristo, muitos desses carrascos, desses homens cruéis, vão ressuscitar para ver a glória de Jesus em sua segunda vinda. Um detalhe aqui no livro Eventos Finais, neste capítulo sobre a vinda de Cristo, é que Ellen White ela relata uma visão que ela teve, onde ela ouviu e viu Deus anunciando o tempo da vinda de Cristo para o seu povo. Isto justamente ali, já bem próximo de Jesus aparecer nas nuvens dos céus, Deus vai e fala para o seu povo o dia e a hora da vinda de Jesus. Ela diz: logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Ela está retratando aqui a visão que ela teve. Falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus e declarando o concerto eterno com o seu povo. Proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. Só que ela diz o seguinte: embora ela tenha ouvido Deus falar em visão sobre o dia e a hora de Jesus, nesses momentos bem próximos da segunda vinda de Cristo, ela diz que não tenho o mais leve conhecimento quanto ao tempo anunciado pela voz de Deus. Ou seja, ela ouviu a hora proclamada, mas ela não tinha lembrança alguma daquela hora depois que ela saiu da visão. Cenas de tal emoção, solene interesse, passaram por mim de maneira que linguagem alguma é capaz de descrever. Haverá neste momento da segunda vinda de Cristo um terror para aqueles que realmente não aproveitaram o tempo oportuno de salvação. Foram declarados perdidos a partir do momento em que a porta da graça se fechou e eles não aproveitaram a oportunidade. Uma cena eles contemplarão com tremor e agonia os ímpios, os perdidos, e da qual em vão procurarão escapar. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Os perdidos pronunciarão vociferantes imprecações à muda natureza, seu Deus. Montanhas e rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro de seu povo, há um terrível despertar daqueles que tudo perderam no grande conflito da vida. Os ricos lastimam a destruição de suas soberbas casas, a dispersão de seu ouro e prata. Os ímpios estão cheios de pesar, não por causa de sua pecaminosa negligência para com Deus e seus semelhantes, mas porque Deus venceu. Será um momento de terror para aqueles que realmente estarão perdidos, aqueles que continuaram no pecado e rejeitaram todas as oportunidades de salvação. Então, neste momento, Jesus desce com poder e glória. E Ellen White escreve aqui: surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem
que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Irmãos, que maravilhosa descrição. Eu fico maravilhado com esta citação aqui, porque ela diz que o povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Aqueles que hoje estudam as Escrituras Sagradas, que se preparam para a volta de Jesus, que se tornam vigilantes neste momento tão conturbado pelo qual estamos passando. Estes, quando estiverem diante desta cena, vendo o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, estes saberão ser esse o sinal da volta de Cristo. Ela então continua em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. A volta de Jesus não será secreta. A volta de Jesus será visível e será com manifestações de grande poder e glória, como descritas aqui. Ela continua dizendo com antífonas de melodia celestial: os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes. Milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever esta cena. Mente alguma mortal é apta para conceber o seu esplendor. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem de seu lugar. É o grande acontecimento que eu e você aguardamos tanto, que eu e você desejamos estar vivos para ver. Ela será gloriosa. Nós haveremos de vê-lo com os nossos próprios olhos. Assim como ele subiu, ele há de voltar. A reação daqueles que o traspassaram, como diz Apocalipse 1, versículo 7. Lembram de que eu falei sobre isso? Vejam como Ellen White descreve como estes irão reagir à segunda vinda de Cristo. Veja como ela retrata a reação destes que foram tão maldosos com Jesus Cristo. Ela diz: os que desempenharam a parte mais saliente na rejeição e crucifixão de Cristo ressuscitam para vê-lo como ele é. Ela está falando aqui justamente da ressurreição especial. E os que rejeitaram a Cristo ressurgem e veem os santos glorificados. E é nessa ocasião que os santos são transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e são arrebatados para o encontro com o seu Senhor nos ares. Vejam, haverá um arrebatamento, não secreto, mas um arrebatamento à vista de todos. E um arrebatamento quando Jesus aparecer nos ares. Nós vamos encontrar com ele nos ares. Este é o verdadeiro arrebatamento, não este arrebatamento secreto que o dispensacionalismo evangélico popular ensina por aí. O verdadeiro arrebatamento é este, arrebatamento visível, arrebatamento que vai se dar diante dos olhos de salvos e perdidos. Glória a Deus! Que momento maravilhoso será esse! Só, irmãos, que eu não gostaria de estar entre aqueles que vão reagir fugindo da glória de Deus, pedindo que as montanhas caiam sobre si. Eu não gostaria nunca, irmãos, de estar entre estes que realmente transpassaram a Jesus e vão ter que lidar com esta cena que para eles será uma cena de terror, será uma terrível cena. Mas eu gostaria de estar entre aqueles que vão ser transformados, que vão estar regozijantes e felizes.
A serva do Senhor ainda continua dizendo sobre a reação destes que traspassaram a Jesus. Diz assim: os mesmos que puseram nele o manto de púrpura e lhe colocaram sobre a fronte a coroa de espinhos, e os que lhe perfuraram as mãos e os pés com os cravos, vão olhar para ele e vão prantear, vão chorar, porque não vão aguentar o fulgor, a grandeza da sua gloriosa vinda. E quando Jesus aparecer nos céus, nas nuvens, com poder e grande glória, acompanhado de milhares de anjos, ele vai então ordenar para aqueles que estão nas sepulturas, aqueles que morreram em Cristo Jesus, que despertem, que acordem e que se levantem. O próprio Senhor Jesus Cristo já havia dito isso certa ocasião para os seus discípulos. E está aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, versos 28 e 29, ele diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Ellen White retrata esta maravilhosa cena de Jesus chamando os mortos da sepultura, escrevendo assim: por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, despertai, despertai vós que dormis no pó. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. Ela diz, olhando para as colinas e montanhas da Suíça, ela escreveu: que cena apresentarão estas montanhas e colinas quando Cristo, doador da vida, despertar os mortos? Eles virão de cavernas, de calabouços, de fundos poços em que seus corpos foram sepultados. Meu querido irmão, você que perdeu um filho, perdeu um cônjuge, um pai, uma mãe, você que está com seu coração saudoso por causa daquele irmão que você se relacionava na igreja e que hoje está na sepultura. Nós que perdemos um ente querido, todos aqueles que dormiram em Cristo Jesus, o sono da morte, e que hoje estão enterrados em alguma sepultura, por ocasião da volta de Jesus, vão ouvir o seu chamado e vão sair de lá. A cena será maravilhosa. Os anjos vão pegar as criancinhas que morreram bem jovens, as criancinhas, os filhos de alguns de nós que morreram ainda na sua tenra infância, e vão trazer para os seus pais. Será uma cena maravilhosa. Jesus vai chamar aqueles que estiverem na sepultura, aqueles que morreram com a fé em Jesus Cristo. Que cena maravilhosa será essa! Enquanto isto, os ímpios que estiverem vivos irão morrer. Ellen White escreveu que, por ocasião da vinda de Cristo, esses ímpios serão eliminados da face de toda a terra. Serão consumidos pelo Espírito da boca de Cristo e destruídos pelo resplendor de sua glória. Cristo leva o seu povo, então, para a cidade de Deus, e a terra é esvaziada de seus moradores. A destruição dos ímpios será um ato de misericórdia do próprio Deus. O destino deles se fixa pela própria escolha que eles fizeram, de rejeitar todas as oportunidades que eles tiveram de salvação em Cristo Jesus. A sua exclusão do céu é espontânea da parte de cada um deles, e justa e misericordiosa da parte de Deus. Então, a destruição destes ímpios é um ato de misericórdia do próprio Deus. E chega o momento de todos os salvos, os que ressuscitaram, os que estavam vivos e foram transformados, daqueles que ressuscitaram na ressurreição especial. Eles agora vão passar por uma viagem de 7 dias em direção ao lar celestial, a este lugar
que nós lemos aqui em João 14, 1 a 3, que Jesus está preparando para mim e para você. Ellen White transcreve como será esta viagem de 7 dias. Ela teve uma visão sobre isso e ela escreveu: todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias subindo para o mar de vidro. Oh, quão glorioso será vê-lo e receber as boas-vindas como remi dos céus. Por muito tempo temos esperado, mas nossa esperança não deve diminuir. Se tão somente pudermos ver o Rei em sua formosura, seremos para sempre benditos. Um cântico de triunfo ressoará, enchendo todo o céu. Cristo venceu. Ele penetra nas cortes celestes, acompanhado de seus remidos, testemunhas de que a sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão, valeu a pena. Os santos, então, neste momento, recebem coroas e harpas. Ela, em visão, diz: vi então um grandíssimo número de anjos trazerem da cidade gloriosas coroas, sendo uma para cada santo, com seu nome escrito na mesma. Pedindo Jesus as coroas aos anjos, apresentaram-nas a ele e com sua própria destra o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos salvos. Não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas, diz a serva do Senhor. Se entrardes ali, haverá alguma pessoa nas cortes da glória que encontrou entrada ali por vosso intermédio. Está você preparado para este grande dia? Será que eu tenho me preparado para este grande acontecimento? O que está faltando para o nosso preparo? Hoje é o dia para nós tomarmos a decisão mais importante da nossa vida, nos prepararmos para a volta de Jesus. E este preparo consiste em aceitá-lo em nosso coração, em nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados diante de Deus para receber dele o perdão, em decidir ser fiel a Deus, porque como diz Apocalipse 2, versículo 10, a última parte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que nós possamos nos preparar para este glorioso acontecimento. Oremos. Pai querido, muito obrigado. Que esperança maravilhosa esta da volta de Jesus. Que ela sempre esteja em nosso coração. Eu te peço por todos aqueles que ouviram o estudo desta noite, que eles possam se preparar mais e mais para este momento glorioso. Em nome de Jesus. Amém. Paz de Jesus em tua vida, e amanhã estaremos aqui para o nosso último estudo.